Se você não é leigo e não é um charlatão, ou mesmo um médico charlatão, você já sabe que a ivermectina não funciona para o tratamento da Covid-19. A gente está falando de um antiparasitário para combater um vírus. Primeiro, que isso já não faz muito sentido. E segundo, porque muitos dos artigos defendidos por essa galera na verdade, fraude. E eu vou começar a mostrar isso agora. O primeiro artigo sobre a ivermectina saiu em abril de 2020. E aí, ele se chama, traduzindo aí do inglês, ivermectina em doença crítica por Covid. Ele foi publicado e aí, em maio de 2020, alguns países já estavam adotando a ivermectina na sua diretriz nacional de enfrentamento. Isso com pouquíssimos dados e, como vocês vão ver, esses dados na verdade eram fraudes. E esse estudo que eu acabei de falar, ele era uma fraude. Primeiro, por exemplo, ele analisou 3 pacientes que usavam ivermectina no continente africano. Eles fizeram um estudo meio que global. Só que até o dia 1 de março de 2020, só existiam 2 casos de Covid reportados no continente africano. Então, como que eles usaram 3 pacientes do continente africano e 3 pacientes que ainda tomavam ivermectina? Isso não faz o menor sentido. Então, se esse dado já está errado, imagine o que mais não pode estar errado nesse artigo científico, certo? Mas o problema não é esse artigo em si. Esse artigo foi inclusive retirado do ar. Ele foi despublicado. Mas ele deu um pontapé inicial numa ilusão de que a ivermectina poderia ser algo útil. E aí vários outros artigos com vários erros metodológicos começaram a surgir. E isso começou a sustentar toda uma narrativa de que a ivermectina é eficaz, quando na verdade ela não é. Recentemente, um artigo publicado no tabloide The Guardian, que é um dos mais importantes do Reino Unido, mostrou que um dos principais artigos que defendem a ivermectina, na verdade, tem vários erros metodológicos. Por exemplo, um ensaio clínico randomizado e controlado para ver a eficácia da ivermectina foi realizado no Egito e foi publicado pelo Dr. El-Ghazar. Acho que é assim que fala o nome dele. E por ser esse ensaio clínico randomizado, controlado e tudo mais, era como se fosse a metodologia ideal para provar, para ter esse dado, se a ivermectina funcionava ou não. Porém, esse artigo ficou em pré-print e várias pessoas já começaram a citar ele, colocar em meta-análise e tudo mais, mas o artigo não tinha nem sido ainda revisado pelos pares. Então era basicamente o dado do autor e as pessoas já estavam confiando nisso sem esperar a revisão por pares e sem esperar também outros artigos serem feitos e tudo mais, outros estudos serem realizados. E aí o problema desse artigo é que ele trouxe um dado muito otimista, percebam. Ele falou que os pacientes tratados aí com ivermectina tiveram uma redução na mortalidade em 90%. Olha isso. E é óbvio, estava bom demais para ser verdade. Esse estudo agora foi simplesmente retirado do ar e pronto. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras pessoas a já perceberem erros no estudo foi um estudante de mestrado do Reino Unido também. Ele descobriu então que, por exemplo, ele estava lendo vários artigos para o mestrado dele e ele percebeu que o autor simplesmente pareceu que plagiou a introdução do artigo. Então ele estava plagiando outros artigos. E se isso foi plagiado, imagine qual é a fidelidade do resto do artigo. Tudo fica em xeque, beleza? E aí, esse estudante também foi se debruçando ainda mais e outros especialistas foram se debruçando e perceberam vários erros no artigo. Entre eles, por exemplo, eles falam que na metodologia eles usaram pacientes entre 18 e 80 anos. Mas quando foram analisar os dados da pesquisa, eles usaram alguns pacientes com menos de 18 anos. Então eles mentiram nisso aí também. E outra coisa que aconteceu também foi que, por exemplo, eles analisaram um período de tempo, um período de tratamento, de análise dos pacientes. Em alguns dias, os dados simplesmente não existem. Não existem dados sobre um determinado dia dessa análise. Então, o que pode ter acontecido nesse dia? Ninguém sabe, talvez eles simplesmente estão tirando os dados que não sejam favoráveis à resposta que eles querem. Isso não é ciência. E outra coisa que aconteceu também é que alguns pacientes morreram dias antes e eles simplesmente começaram o estudo depois, só para que o resultado fosse aquele, que a ivermectina reduz a taxa de mortalidade em 90%. E o problema disso tudo é que esse
Esse estudo era um dos maiores estudos de ivermectina do mundo. Era um dos mais citados e várias meta-análises usavam esse artigo como base, esse estudo como base. Então isso invalida bastante toda a prova de que a ivermectina funciona. Obviamente, vários outros estudos já mostraram que a ivermectina não funciona. E um dos maiores estudos que prova que a ivermectina funciona, na verdade, tem vários erros metodológicos. E a ivermectina em si nasceu de uma fraude. Mas não vamos falar mal da ivermectina aqui. Na verdade, ela é um remédio muito útil para outras coisas, não para Covid. Se você tiver uma escabiose, pode tomar.